Fala pessoal, tudo tranquilo? Professor Itamar falando aqui. Esse vídeo de hoje nós iremos exclusivamente responder algumas perguntas, como eu prometi para vocês, algumas perguntas dos inscritos, né? E até mesmo de quem não é inscrito, que fica em alguns vídeos, tem muitas perguntas, e já eu vou pedir desculpa para vocês por não poder estar respondendo no tempo que às vezes algum de vocês precisam. Tem algumas perguntas aqui que já tem praticamente um mês, uma semana, outras já foram feitas agora, tá? Mas eu vou dar uma dica para vocês aqui, e se você já tiver resolvido o problema, como foi o caso de um dos inscritos aqui, que eu vi que ele estava com problema no ar-condicionado, né? Só que depois ele me mandou uma mensagem aqui no grupo dizendo que, no grupo não, no próprio YouTube, dizendo que ele já tinha resolvido o problema e tal, deu uma dica lá. Eu estou gostando bastante dessa questão do feedback, né? Nós temos alguns seguidores que, além de fazer a pergunta, eles também deixam aí o ponto de vista deles. Isso é bom, porque a gente está vendo ponto de vista diferente de profissional para profissional, a forma da linguagem utilizada em outros estados, e isso é bacana. Isso vai servir muito para elevar o nível do nosso grupo, né, que nós estamos começando agora. Não pretendo parar, tá certo? Agora mesmo a gente está com um mini curso aí de eletricista residencial, depois eu vou passar para industrial, comandos elétricos, né? Depois eu quero fazer um só de refrigeração. Nós vamos pegar a parte de instalação do ar-condicionado, tanto sendo ele de pequeno porte, raio-alto, como ele piso-teto. Eu quero mostrar tudo isso aí para vocês, para que aquele cidadão que não teve, na verdade a finalidade desse canal do YouTube é justamente essa: você que não tem ou não teve a oportunidade de chegar até uma escola, né, um curso técnico e tal, que você, observando isso aqui, vai tirar algumas dúvidas. Mas eu deixo bem claro, como o nosso curso aqui, eu não emito o certificado, né? Seria bom que você, em um momento oportuno, fizesse um curso em uma escola. Procure uma escola Senai. Se você não tiver nenhuma escola Senai próximo de você, mas procure uma escola que tenha compromisso com o aluno, porque hoje a gente está vendo que as coisas estão ficando muito avacalhadas, né? E eu costumo dizer aqui para meus alunos o seguinte: não é a questão de você pagar pelo curso que garante a sua certificação, porque o aluno ele chega pensando dessa forma e não se esforça para nada. Muitos deles procuram fazer um curso, mas para ele tanto fez como tanto faz. Às vezes o cara vem para cá porque o pai quer que ele faça o curso, mas a área do cara é outra, totalmente diferente. Então tem muito disso. Então, quando você procurar o curso, né, para fazer, para você ser certificado, ou quem sabe um curso técnico para você ser diplomado, você faça com muito interesse, entendeu? Para que aquele dinheiro que você gastar, você gaste e que possa te dar um retorno depois, tá ok? Então, de já agradecer aí todos vocês que estão acessando, né? O grupo o canal está crescendo, mas vamos divulgar os vídeos aí, e nós vamos começar aqui respondendo algumas perguntas, tá certo? Algumas perguntas que eu olhei aqui, e bem interessante. Nós temos a primeira pergunta aqui, é de um cidadão chamado Ângelo, e ele pergunta assim: os sensores de degelo e de campo têm o mesmo coeficiente de temperatura? Eles têm sim o mesmo coeficiente, tá ok? Eles são NTC. Eu até já fiz um vídeo falando sobre esses sensores, tá? Vale a pena você acompanhar depois aí. Eu vou deixar um cardzinho aqui para você observar, né? E ver o vídeo. Inclusive é um dos vídeos que tem mais visualizações, é esse que eu explico sobre os sensores. Tá, então os sensores ele tem sim um coeficiente de temperatura negativa, ele é NTC, então é o mesmo. Quando que vai mudar? Quando for sensores que forem trabalhar com forno ou aquecedores, glenda, essas coisas. Mas no que diz respeito a freezer, eles são sim NTC, eles têm o mesmo coeficiente. E o Tamar, outra pergunta que fazem muito:
O sensor de temperatura e de degelo tem o mesmo valor ômico, pessoal? Dependendo da geladeira, sim, tá? As Consul, geralmente, o sensor de temperatura e de degelo, todos são de 2.7, alguns, né? As Electrolux variam um pouco, nós temos 2.7, nós temos de 10K, então varia. Mas em algumas geladeiras, o sensor de temperatura e o sensor de degelo tem o mesmo valor ômico. Agora, na placa, eles vão para locais diferentes a informação, tá certo? Então, eu espero ter respondido a pergunta aí do Ângelo. A segunda pergunta, o cidadão lá é intitulado como Bial. E ele diz assim: me tira uma dúvida, qual a diferença entre sensor de temperatura e sensor de degelo? Tá? Veja só, pessoal, o sensor de temperatura ele vai desativar o compressor quando ele conseguir, quando a geladeira atingir o valor que você programou lá no painel. Então, se eu coloquei ela, geralmente é mínima, média e máxima. Se ela atingiu a temperatura mínima e você programou para mínima, ela vai desarmar. Se ela atingiu a temperatura média e você programou para média, o sensor envia a mensagem, que é um valor de resistência, a gente já viu isso, né? Ele envia esse valor de resistência para a placa atua cortando o funcionamento do compressor. E se você programou para máxima, quando ele atingir a temperatura máxima, ele vai fazer a mesma coisa, emite uma mensagem lá para a placa, e essa placa vai cortar o funcionamento do compressor, tá certo? E isso é o sensor de temperatura. Então aí o sensor de degelo. O sensor de degelo, pessoal, ele já atua na serpentina, que é a evaporadora, tá? Fazendo com que aquele acúmulo de gelo, a resistência entre, e lembrando, a resistência protegida pelo fusível térmico, tá certo? Ela comece a aquecer para fazer o degelo, para não acontecer o quê? De que no congelador de uma geladeira, que seja gelo seco, comece a aparecer aqueles acúmulos de gelo, tá? Que muita gente já teve problema com isso, inclusive tem vídeos aqui, vários vídeos, e perguntando assim: pô, eu desligo a geladeira, passa 3 dias desligada, quando eu ligo de novo funciona mais uns 4 dias, depois está tudo do mesmo jeito. Quando acontece isso, tá, esse bloqueio por acúmulo de gelo, você vai ter que trocar o sistema de degelo dela, não tem jeito, tá certo? Porque às vezes acontece de você ficar ligando, desligando, aí você resolve um problema e compromete a geladeira em outro, tá certo? Então, espero ter respondido aí a pergunta do nosso amigo Bial. A terceira é do Rodrigo Alves, e ele diz assim: como saber pela medida ômica quando o sensor está danificado? Meu amigo, é o seguinte, Rodrigo, né? É o seguinte: no vídeo que foi feito também falando dos sensores, né, sensor de temperatura e de degelo, eu mostrava para vocês o seguinte, que os sensores eles são programados para te dar aquele valor que você compra, 10K, 2,7, lá eu também explico o que quer dizer esse K, né, 2,7 e por aí vai. Ele só vai atingir esse valor se ele estiver numa temperatura de 25 graus. Se aí na tua cidade for mais quente um pouquinho, como é o caso da minha aqui no Maranhão, ele vai dar um valor mais baixo. Você não vai conseguir ver os 2,7, tá? Agora é o seguinte, esse valor mais baixo não leva ele para 0,8, 0,5. Então, quando você mede um determinado sensor, se ele é de 2,7, e lá na sua medida com o multímetro, né, você está encontrando um valor de 0,5 ohm, esse sensor não está com funcionamento normal. Com certeza ele está danificado. E em muitas das vezes ele não mostra nada. Quando ele realmente danificou total ali, você coloca as pontas de prova e ele não vai te indicar nenhum tipo de resistência, nada. Aí no teu multímetro, dependendo de como é que seja ele, ou ele vai aparecer 000, ou então ele aparece o símbolo do infinito. E isso dizendo, olha, não tem resistência nenhuma, aí esse sensor não está funcionando. Beleza?
Então é mais ou menos isso, tá? Quarta pergunta é do André Lima, e ele me pergunta assim: tem apenas um sensor para ligar o compressor e a resistência de degelo? Olha, eu vou responder de duas formas aqui. Eu tive duas interpretações para essa pergunta. Se por acaso é só um sensor que liga o compressor, e se por acaso é só um sensor de degelo que liga a serpentina, né? Eu falei agora há pouco sobre os sensores de temperatura. Alguns refrigeradores, como é o caso da Side by Side da General Electric, ela tem 5 sensores de temperatura. São 5 sensores de temperatura para monitorar essa temperatura ali e fazer com que o compressor funcione. Os 5 sensores. Já para o sensor de degelo, para que ele possa atuar e ligar a resistência, né, para fazer degelo, eu tenho o sensor de degelo mais o protetor térmico. Em outro tipo de geladeira, como é o caso das Consul, é apenas um sensor de temperatura para fazer o compressor funcionar e um sensor de degelo para fazer a resistência funcionar, claro, sempre protegido pelo fusível térmico. Então não é um sensor só que liga resistência de degelo mais compressor, tá? É o sensor de degelo e o sensor de temperatura. Também espero ter respondido aí a pergunta do André Lima. Aí vem, em outro vídeo aqui, nós temos uma pergunta da Cibele, deve ser Hatz, coisa assim. E a Cibele, ela pergunta o seguinte, deixa eu ver aqui a pergunta dela, tá aqui. Ela diz: boa tarde, tem uma geladeira BRM39, ela está funcionando normal e do nada parou de gelar. Funciona um tempo, desliga o compressor, fica um tempo desligado, volta a funcionar, mas não gela, só resfria. Sabe o que pode estar acontecendo? Olha, Cibele, são vários fatores que podem estar atuando negativamente no funcionamento da tua geladeira, tá? Então, o que pode estar acontecendo? Pode ser que essa geladeira esteja funcionando e o relé do compressor ele aqueça e desarme, pode ser esse relé. Pode ser os sensores de temperatura, pode ser o sensor de temperatura, tá? Pode ser o compressor, tá certo? Que não está mais funcionando normal, então ele superaquece e ela desliga, vai passar um tempão desligado, até ele esfriar, aí o relé coloca ele de novo, aí ele aquece de novo, desliga, e pode ser a placa. Então, nesse caso, o recomendado é que você chame um profissional da sua confiança, porque, como eu lhe disse, existem vários fatores que podem estar fazendo com que o teu refrigerador, né, a tua geladeira, ela atue dessa forma. E aí, se você chamar uma pessoa que é um oportunista de plantão, ele pode colocar vários defeitos que nem existem nela. Então, o certo é que você chame alguém da sua confiança. Lembre, cuidado com mão de obra barata, tá? Nós temos aí o barato que sai caro e sai muito caro. Cuidado com aquela pessoa que ela não te atende no pós-venda, tá? Você fez o serviço, pagou, tá tudo bem, mas no outro dia voltou o problema e você liga de novo para o cara, ele não vai te atender. Cuidado com a mão de obra barata, porque é danado para acontecer esse tipo de coisa, tá? Mas o que eu te recomendo é que chame um técnico e que ele verifique componente por componente para te dar, como é que eu posso dizer, um diagnóstico mais preciso, tá bom? E agora, por último, nós temos a pergunta da Juliana Dias, né? A Juliana Dias colocou assim: a minha não estava gelando em cima, notei que tinha gelo demais embaixo, resolvi deixar 4 dias desligada, retirei todo o gelo e liguei de novo, voltou a funcionar, mas agora aconteceu de novo, fiz a mesma coisa e não resolveu. Olha só, Juliana, nós já até falamos sobre isso agora há pouco.
Quando o sistema de degelo ele está com problema, seja o sensor de degelo, né, seja a residência ou o ventilador, o que vai acontecer é o seguinte: houve aquele acúmulo de gelo, acontece um bloqueio, né? E aí você desliga ela, o compressor parou de funcionar, não vai circular mais o gás para o ciclo. O que vai acontecer? Vai fazer degelo. Aí passou um dia, você disse que colocou aqui 4 dias, né? Se você tivesse desativado ela em um dia, abre as 2 portas, né? E deixa o ar ambiente ficar circulando, ela faz o degelo rapidinho e você no outro dia já podia ligar que ela ia funcionar. Só que como o sistema de degelo está com problema, ela vai acumular esse gelo novamente, tá certo? E o cliente, no caso você, a dona da geladeira, não é para você estar ligando, desligando, você fazer o degelo dela. O sistema da geladeira próprio já vem para te dar essa comodidade. Não é você que vai fazer o degelo, é o próprio sistema. Então não tem como a gente tapear esse sistema, né? Então eu te recomendo que chame, né, mais uma vez, um profissional da tua confiança, porque aí é só o sistema de degelo, sai barato, não sai caro fazer esse serviço, entendeu? E para que você não fique ligando, desligando sua geladeira e danifique outros componentes, tá ok? Então, pessoal, dúvidas que eu achei que dava pra gente resolver agora rápido são essas, tá bom? Deixar bem claro para vocês que pode deixar comentário, eu vou ler, quando tiver um tempo aqui eu vou ler, vou pegar as dúvidas, a gente vai falar aqui sobre o assunto. Se você tiver algum assunto que queira que a gente explane aqui, você pode mandar também, entendeu? Lembrando que você que ainda não foi inscrito, está vendo esse vídeo, está te servindo de alguma forma, bora lá, deixa teu comentário aí, publica, manda para alguém que também tem dúvidas e tal. A finalidade aqui não é fazer com que o cliente resolva o problema, até porque o cliente não vai ter ferramentas, não vai ter a destreza de fazer essa manutenção, mas é com que o cliente saiba o que está acontecendo, para que um oportunista, eu volto a dizer de novo, o oportunista ele não venha se aproveitar de situações que não tem nada a ver. E também da mesma forma, da mesma forma e na mesma linha de raciocínio, a gente já está passando orientação para aqueles que estão começando agora a resolverem esses problemas, porque todo mundo quando começa, ele começa inseguro, tem muitas dúvidas, e esses vídeos aqui são para isso. Nós não temos finalidade nenhuma de vender isso, vender aquilo, enfim, a finalidade é só orientar as pessoas, os clientes, para que fiquem espertos, e os técnicos para que se tornem os profissionais mais capacitados ainda, tá ok?